Boa noite a todos. Estamos em dezembro finalmente, né? Passou tão rápido, né? Último mês do ano. E em nossa simbologia, é o momento em que Jesus, mais intensamente, começa a conviver conosco. Jesus está conosco a todo momento, a cada segundo de nossas vidas. Ele está presente, assim como o sol que nos ilumina. Independente se há nuvens ou não, o sol está lá, mandando sua energia, seu espectro solar e nos magnetizando. E assim é Jesus. Está conectado conosco. E em dezembro agora, nessa simbologia do seu nascimento, uma grande luz, uma grande massa de energia está programada, está decretada. Uma grande mudança para a humanidade como um todo. 2026 será o melhor ano de nossas vidas. Então, irá cessar as guerras, as enfermidades, o ódio, a vingança? Não. Jesus e toda a sua falange estará presente, mexendo, removendo aquilo que há de ruim em nós, despertando amálgamas, energias tóxicas, expurgando essa energia em nós. Porque agora nós estamos verdadeiramente no auge regenerativo. Até então, nós estamos transicionando de provas, expiações para a regeneração, entrelaçando as energias, removendo as sujeiras debaixo do tapete, abrindo as janelas, penetrando a luz da verdade, nos mostrando o nosso habitat emocional, intelectual, psicológico, iluminando as sujeiras, as toxicidades, a insalubridade que existia em nossa casa emocional, psicológica e espiritual. E muitos de nós ficamos sem saber o que fazer, nos assustamos com aquilo, com emoções que nós trazíamos ou trazemos, que debilitam, nos deixam frágeis. E com isso, apareceu tantos distúrbios. Borderline, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, depressão. Porque estava em nós esses escombros emocionais, escondendo toda esses sentimentos, esses valores distorcidos. E como nós somos, independente como estamos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Somos maravilhosos, somos bondosos, somos generosos. Podemos não estar perdidos na criminalidade, na inveja, no rancor, na mágoa, no ódio, na ganância. Sentimentos e emoções provocadas pela nossa fragilidade, pela nossa falta de confiança do que somos. Jesus me falou, Jesus te falou, Jesus nos falou, vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. E nós esquecemos, nessa nossa jornada, nós esquecemos que somos deuses. E nos sentimos frágeis, com frustrações. Basta uma pequena frustração para que eu crie uma fragilidade em mim, ao ponto de ferir o outro, ao ponto de acusar, apontar o outro como responsável pelos meus fracassos, pelas minhas quedas. Esquecemos que nós somos responsáveis por nós mesmos.
Nada, nada, nem ninguém pode nos prejudicar. Isso é a lei do Criador. Ninguém pode invadir o nosso espaço psicológico, emocional, espiritual. Não pode, não tem como. É proibido. É decretado na linguagem espiritual. É decretado. Mas eu me permito. Muitas vezes me permito que as pessoas, que o meu ego me machuque, me fragilize. Me permito. E aí, eu surto. De alguma maneira. Mas nesse momento que estamos recebendo a luz de Jesus, agora com mais intensidade, toda a sua falange de espíritos, já encarnado, muitos deles, atuando, sem que nós saibamos por enquanto, e aqueles que dentro da psicosfera espiritual, começa a nos iluminar. Tudo que queremos, nós teremos. Tudo que queremos, nós teremos. Isso já acontece, tá? Tudo aquilo que eu quero verdadeiramente, eu consigo. Muitas vezes, nós buscamos ajuda, mas não queremos ser ajudados. Louco isso, né? Eu busco, às vezes, resolver os meus problemas através de uma prece, de uma oração, pedindo a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, nossos mentores, guardiões, não importa o nome, que pelo amor de Deus, que eu possa resolver esse problema, que para mim está insuportável. Mande um anjo, para que possa me mostrar o caminho. E todas as nossas preces, sem exceções, todas são atendidas. Todas, sem exceções. Tu está de brincadeira. Olha que eu já venho pedindo há tanto tempo esse meu problema, e nem vou nas casas espíritas, não perco uma palestra, não perco um passe, vou toda semana, e às vezes 2 vezes por semana. Sou trabalhador assíduo, mas a minha vida não muda. Meu problema continua. Será que Deus não me escuta? Será que o Newton Júnior, lá da Vila Matias, tantos problemas que Deus tem, vai lembrar de mim? Todos nós somos atendidos. Sabe o que eu aprendi nessas minhas quedas? Que Deus ajuda os homens através dos próprios homens. E normalmente, Ele manda seus anjos terrenos, que a gente acha que é com asa, né? Ou então uma pessoa boa, uma pessoa pura, um médium, né? Que é puro, é bondoso, é carinhoso. É Ele que vai me ajudar. Não, pior que não. Normalmente, todos nós somos anjos, sabem disso, né? Somos anjos de Deus, né? Os daimons, nós somos os daimons. Alguns caídos, mas nós somos os daimons. Então, Deus ajuda os homens através dos próprios homens, e normalmente, Ele me manda aquele que falam coisas que eu não quero ouvir, mas eu preciso ouvir. É Ele que me vê de forma diferente, porque o amigo normalmente não quer machucar a gente, né? Não quer ferir, não quer perder a amizade. Então, omite os nossos erros. Mas aquele que nós achamos que são os arrogantes, os pretensiosos, os metidos, os orgulhosos, falam coisas que eu preciso ouvir, mas não quero ouvir. E se a minha vida está tortuosa, não está do jeito que eu quero, é porque eu construí esse castelo de cartas, que cada sopro ele vem abaixo. Então essas pessoas, esses anjos que Deus manda, ele chega para nós e mostra o caminho, olha,
Para de fazer isso. Você é uma pessoa muito orgulhosa. Você é uma pessoa muito arrogante, Newton Júnior. Eu? Arrogante? Como assim? Eu cumprimento todo mundo. Sou simpático com todo mundo. Né? Ajudo as pessoas. Dou esmola na rua. Dou cesta básica. Mas nós somos medidos pela reação. Vocês sabiam? Sabe qual é o nosso termômetro? É a reação. Como é que eu reajo? Quando chego em casa irritado, porque me fecharam no trânsito, porque meu patrão me tisicou o dia inteiro, né? Como é que eu chego em casa? Quando a esposa, né? Oi amor, como é que você está? Mal. Péssimo. Olha, não fala comigo não. Não fala comigo não, porque eu estou sem paciência. Ou, pode ser o inverso, não acontece, né? Mulher nervosa não tem. Né? Mulherada tem muita paciência com a gente. Então, eu dei o exemplo do homem, porque o homem é casca grossa, né? A mulher não, a mulher está nervosa, cheia de problemas, né? De TPM, mas não, ela controla, né? Não perde o cabresto. Mas é isso, como é que eu reajo? Eu falei do cartelo de cartas. Construir um cartelo de cartas é trabalhoso, né? Tem que ter uma paciência, uma calma, uma tranquilidade, não é assim que funciona? Mas constrói o castelo maravilhoso e espirra para você ver o que acontece. O espirro é isso, é o surto, é a intolerância, é a minha reação. E essa reação, muitas vezes, derruba o nosso castelo de cartas. Porque ao machucarmos pessoas, vocês já ouviram falar, que o papel amassado, o que acontece? Nunca desamassa. Pode passar de ferro, não é isso? Fica o friso. Um prego na parede, você pode botar massa e pintar, não aparece, mas está lá o furo. Sentimento, emoções, são traumas emocionais que a gente não esquece. Ressignifica. Porque o perdão, que a minha querida amiga falou, é importante. Perdoar, sim, sempre. Mas alguém esquece? Porque se esquecer é Alzheimer, né? Eu espero que você, nenhum de vocês esqueçam o que fizeram com vocês. Não esquece. Mas a grandeza disso tudo, nossa, é ressignificar o processo. Não deixar que aquilo me contamine. Como Jesus falou, né, para os seus apóstolos, que quando Jesus ia fazer o evangelho, ou se fazer presente nas aldeias, para que aqueles que quisessem ser curados ou receber seus ensinamentos, ele mandava os seus apóstolos em dupla. Porque não tinha WhatsApp naquela época, né? Então, ir de uma aldeia até outra levava algumas até meses, avisando, Jesus vem aí. E muitas das aldeias, não pensa que Jesus era amado em todas as aldeias, não. O Messias vem aí, né? O Rabi. Uma grande maioria, na maioria das aldeias, não rejeitava, porque os judeus não aceitam Jesus. Para os judeus, Jesus ainda não chegou, o Messias, né? Mexia, que nem eles falam. O Messias ainda não chegou. Não chegou. Né? Então eles não aceitam Jesus, eles rejeitam Jesus. E naquela época da ignorância, quando eu falo ignorância, assim, de cultura, eles ficavam revoltados. Como assim esse cara diz que é mensageiro de Deus, está doido? Não pode ser. É uma fraude, ele é uma fraude. E eles eram expulsos, algumas aldeias, da própria, de Nazaré mesmo, onde Jesus, né, que era de Nazaré, eles foram expulsos. Então o que Jesus falava para os seus apóstolos? Eu sei que vocês me amam. E quando alguém fala mal da gente,
ou de uma pessoa que a gente ama, a gente fica revoltado, não fica? Né? O que ele falou? Se não nos aceitarem, se vos ofenderem, expulsarem da aldeia, removam suas sandálias e batam, deixando a poeira na própria aldeia. O que ele quer dizer com isso? Para humilhar os aldeões? Não. Ele quis dizer para eles o que ele disse para nós todos os dias, através de seus exemplos. Tá? Quando eu falo que ele fala para nós todos os dias, é o exemplo que ele deixou. Não traga a toxicidade do problema com você. Eu sei que vocês não sabem nem o que eu estou falando, porque ninguém aqui tem esse problema, duvido, né? Que vocês guardem mágoa, rancor, ou se aborreçam. Não. Mas estou falando, eu que estou me relembrando. Porque o que acontece? Quando eu entro numa discussão, onde normalmente o meu ego, ele é cutucado, enfrentado, eu carrego essa toxicidade comigo. Onde eu vou, ela está comigo, ou não? Você sabe o que a minha esposa falou para mim um dia desse? Conta por. Você acha que eu mereço isso? Ah, puxa vida, você... Aí me alimenta. Ah, que legal. Aí eu vou outro. Tu não acredita nisso? A gente vai levando essa toxicidade um por um, como uma forma emocional de me alimentar. É um colo. Gente, é colo psicológico. É um colo psicológico. E Jesus nos mostra, perdoa, não 7 vezes, 70 vezes 7. O que ele quer dizer com isso? Perdoa. Assim como você, ele erra. Não é isso? E nesse momento que nós estamos passando, como ela bem disse, uma turbulência, nos assusta. Nos assusta, não é? O que está acontecendo? Alguns falam assim para mim, 2 coisas que eu tenho ouvido ultimamente. Não tem mais jeito. Só Deus, não é assim? A gente fala? Só Deus. Não tem mais jeito. E aí a gente transfere para ele essa responsabilidade. O castigo, né? Ah, deixa. Deixa ele quando desencarnar, ele vai para onde? Umbral. Vingança. Né? Beber água de lama, comer grama que nem André Luiz. Ou então na próxima encarnação ele vai vir lá na África. Aquela foto horrível do abutre esperando a criança morrer para ser comida, né? Não vem na cabeça, não, vocês não veem, mas na minha vem, às vezes, né? Vingança, não vejo a hora. Então, esse processo que nós estamos vivendo hoje, por incrível que estamos vivendo, e agora vai diluir, vai diminuir, porque chegou no auge, é o caos, que está na Gênesis. Haverá o caos, porque só através do caos que se tem a liberdade, a consciência, a razão, a percepção. E nós chegamos ao caos. Caos moral, psicológico, espiritual. Nunca se falou tanto de Deus, ou não é? Nunca se falou tanto de Deus. É evidente que tem os falsos profetas que estão se aproveitando disso, mas não importa, a humanidade está falando de Deus. Políticos, governantes de grandes países, falando de Deus, ao seu modo, mas não importa. Reconhece uma força superior, reconhece. E nós, a base de tudo, como é que nós estamos? Como é que o Newton Júnior está? Será que o Newton Júnior
é um verdadeiro cristão? Ou ele é um anticristo? Opa! Palavra forte, anticristo. Não, anticristo é fulano, é beltrano. Não, não, gente, o que é anti? O que é anti? Anti é alguma coisa contrária. Então, se Jesus falar assim, perdoa, né? E você fala assim, eu já perdoei o meu irmão, o meu cunhado, a minha sogra, eu já perdoei, mas é assim, eu quero que ela seja feliz, mas ela lá e eu aqui. Vai ter festa de fim de ano agora, de Natal, olha, ela vai vir? Vai, então, estou fora. Já perdoei, mas estou fora. Não estou falando para a gente, né, abraçar e beijar aquela falsidade, hipocrisia, não é isso que eu estou falando. Mas tirar esse churume, essa mágoa, esse rancor. Não vou falar ódio não, porque eu acho que ninguém tem ódio. É rancor, mágoa. Tirar do peito, realmente, verdadeiramente. Como Chico, vou até só dar um toque, porque, na realidade, vocês já ouviram essa história de Chico, quando tinha cachorrinha, né, que estava muito doente, e a irmã, ele vinha do centro, de madrugada, 2, 3, 4 horas da manhã, em vez de dormir, ia cuidar da cachorra, que não comia, fazia as fezes no local, ela ia, limpava tudo, lavava, dava banho nela, nem dormia com a cachorrinha, cuidando dela. E a irmã dele, preocupada com ele, o que ela fez? Matou a cachorra. Preocupada com ele, eu amo meu irmão, tadinho do meu irmão. O Chico ficou transtornado, quando soube. Não falou nada, né? Porque não era de falar nada. Ficou na dele e tal. Não brigou, não discutiu. Emmanuel chegou para ele um dia. Chico, vem cá, vamos bater um papinho aqui. Temos que resolver isso aí, cara. O quê? Me desculpe, se já que é com essa história, né? Não, o que, mano? Não entendi. Tem que tirar essa egrégora negativa no teu peito. Como assim? Chico, não vai me enganar, não. Então, tem que limpar isso aí. Não, mas ele falou, né? Já se tocou, né? Mas o que você quer que eu faça? Você viu o que ela fez, não sei o quê. Como? Não estou com raiva dela, mas isso aí está muito dolorido para mim. Como é que eu faço para resolver esse problema? Aí ele falou assim, simples. Você vai lá perguntar para ela o que ela quer. Qual o presente que ela gostaria de receber? Poxa, ela me faz isso. Vá fazer isso. Chico fazia, mas não mandou... Pular, ele só pergunta qual é a altura, né? E pular. Aí ele perguntou para a irmã, por azar dele, ela falou que queria uma máquina de costura. O Chico desencarnou, ainda está pagando o carnê ainda, né? Está mandando em bônus horas para o pessoal aqui, para poder pagar, porque era muito caro, e não tinha dinheiro, recebia muito pouco. Comprou. A irmã não acreditou quando viu. A irmã não sabia de nada disso, tá? Não sabia, que estava chateado, porque ele não falou. Era coisa dele, que ele guardou. Então, pessoal, quem guarda a coisa sem não pensa que está fazendo caridade para o outro, não, tá? O famoso engolir sapo. Eu não vou falar. A mulherada faz muito isso, né? O homem é bocudo, né? O homem vomita, que nem costumo dizer, né? A mulher não quer, não quero briga, não quero confusão, não quero briga, não quero confusão, não quero briga, não quero confusão, e cada vez vai guardando, né? E aí os problemas de saúde vão aparecendo mais para frente. E aí deu para ela. Quando ela viu o presente, ela ficou tão feliz, que do chakra solar, que é o nosso chakra que a gente emana e recebe e emana energia, né, que fica na parte do tórax, temos o cardíaco, o solar e o gástrico, ele fica aqui no meio. Saiu uma luz tão potente, que dispersou aquela egrégora do peito do Chico. E ele sentiu, imagina.
Ele sentiu, começou a chorar, abraçou a irmã, chorou e sumiu. Desapareceu. Isso é o poder do amor. Isso é o poder do amor. É o que Jesus fala. Quando Jesus fala assim, amar o teu semelhante, né, como a ti mesmo, amar o teu inimigo, olha só que loucura! Como que eu vou amar o meu inimigo? Eu não consigo entender o que é isso. Porque nós somos crianças em berçário, não entendemos o que é isso. Jesus nos mostrou, tá? Mas a gente não entendeu. Ele nos mostrou. Jesus, eu costumo dizer que Jesus é um espírito de alta estirpe, 15ª grandeza. Olhou para a gente e falou, coitado desse povo, vou dar uma força para ele. Encarnou, teve o maior trabalho, passou milhares de anos densificando nem tinha, criou-se um corpo perispiritual. Não me pergunte como, quem sou eu? Mas criou para poder densificar e ter matéria. Para que isso? Por amor, gente. Sofria dar com pau, eu acho, minha opinião. Vocês já tiveram o sapato apertado? Eu vou numa festa, quero ficar bonito ou bonita, né? Aí o marido comprou o sapato para a mulher. Só que a mulher calça 38, mas ela quer pôr o 36 no pé, porque fica bonitinho. E foi para um casamento com 36. Passou a noite, não pode ficar descalço, né, para não perder a classe. A noite toda com 36 num pé 38. Olha o sofrimento. Né? Jesus passou por tudo isso. Dizem os apócrifos que ele suava sangue. Apócrifos, né? E aí ele fez tudo isso, para quê? Para mostrar para nós, que nós podemos fazer o que ele fez. Alguém aqui acredita nisso? Quem acredita, levanta a mão. Que você pode fazer, é isso? Pode, beleza, parabéns. Tem mais alguém? Parabéns, parabéns. Porque, cara, vou dizer para vocês, vou confessar, eu não acredito ainda que eu possa fazer. Eu acredito em Jesus, cara, muito, acredito nele. Mas eu não... Sabe por que eu estou falando isso? Eu gostaria, eu até me esforço de acreditar em mim. Mas porque se eu acreditasse nisso, eu não me aborreceria com o que as pessoas que eu amo falam de mim. Eu não me magoaria com ninguém. Eu não ficaria chateado com a política do país, com os meus adversários, aqueles que são invejosos, que eu acho que é invejoso. Eu estaria de boa. Porque não foi o que Jesus fez, gente? Quando foi que ele se aborreceu? Dizem que naquela lance lá do comerciante, lá do comércio da igreja, que ele, né, botou o barraco não sei, será? Pode ser que sim, pode ser que não sei. Mas não importa, o exemplo que ele deixou. Vocês viram o exemplo que ele deixou? Cara, o cara curou praticamente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Espiritualmente através das orientações, fisicamente as curas, psicologicamente as desobsessões. Mostrou, todo mundo viu, o paralítico lá estrupiado, nunca tinha andado na vida, saiu pulando. O cego enxergou, afasia, não falava, falou. Leproso, que não tem jeito, lepra, hoje não, hoje é diferente. Mas naquela época não tinha jeito, pegou lepra, morreu. Caía nariz, caía orelha. E o cara se recuperava. Através desse processo de ectoplasmia. Hoje nós sabemos o que é isso. É ectoplasmia, um processo que recupera as células, através das células troncos. Tem toda uma linguagem, um conhecimento. Naquela época não tinha. Ele foi lá e curou. Todo mundo viu. Ou não? O cara curou o curado. Quando chegou na hora de decidir entre Barrabás e ele, todo ensanguentado, machucado, ferido, o que os caras fizeram? O que nós fizemos? Né? Porque
Nós estamos lá, ou não? Ou encarnado, ou no mundo espiritual. Qual foi a decisão nossa? Barrabás ou Jesus? Qual era a minha tendência? Qual é a minha tendência de caráter? Jesus ou Barrabás? Eu tenho minhas dúvidas com relação a mim. Então, chegou lá e falou assim, não, eu quero Barrabás. Porque ele vai acabar com os romanos. Jesus veio para cá, disse que era o rei, era o Messias, ia nos salvar. Dizem que ele vinha com um exército de anjos, com espada flamejante. Não veio nada, veio num burrinho, nasceu numa manjedoura. Fraude, curado, fraude. Escolhemos Barrabás, e a humanidade atrasou 600 anos. Então, para a gente encerrar, nós estamos no melhor momento de nossas vidas. Vai entrar uma nova etapa que vai ser, nós vamos sentir isso. Então vai acabar, não estou falando nada disso. Não estou falando que vai entrar política, que vai mudar, isso, porque isso é de cada um. Eles vão responder pelo que faz, cada um responde. Eu respondo por mim, vocês respondem por vocês. Tá? E quem responde por mim não é meu pai, não é minha mãe, tá? Que são meu DNA, o meu DNA, não é não, eu respondo por mim. Eu respondo por mim. Com os meus pensamentos, os meus sentimentos e a minha adesão a Jesus. Tá? A adesão a Jesus. Então vai chegar esse momento e nós vamos sentir tudo isso, essa energia chegando dia a dia, nós vamos sentir isso. Eu vou, só um minutinho, eu vou encerrar com um texto de Paulo, que eu gosto demais, até já devo ter, mas eu acho demais, que é a carta aos Coríntios, que fala tudo disso que eu acabei de comentar. Mesmo que eu saiba todas as línguas dos anjos e dos homens, mesmo que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu saiba todas as ciências, fale todas as línguas, tenha tamanho poder de fé que eu movo as montanhas, eu nada serei se não tiver amor. Ainda que eu doe todos os meus bens aos pobres, permita que meu corpo se consuma em chamas. Nenhum proveito eu levo disso se não houver amor. O amor é benevolente, é compreensivo, amoroso, jamais fere, jamais fica indignado. O amor jamais perdoa, porque nunca se magoa. O amor nunca terá fim. As profecias sim, as línguas se calarão, ciência tem o seu tempo, imperfeito é o nosso conhecimento, mas quando o amor chegar, perfeito se tornará. Quando eu era criança, eu brincava como criança, pensava como criança raciocinava. Me tornei homem feito, me despojei dos atributos de criança e afastei o amor que havia em mim. Comecei a ver Deus através do espelho. Mas um dia, o verei face a face. Por enquanto, conheço uma pequenina parte dele, muito pequena. Mas, quando o amor chegar, o conhecerei como por ele sou conhecido. Hoje, os meus sonhos, os nossos sonhos, têm como carro-chefe a esperança e a fé. Mas só se realizarão quando aprendermos a amar. Que Deus os abençoe, que neste Natal as suas mesas estejam fartas, fruto das realizações e do sucesso, mas acima de tudo,
que os seus corações e sua família seja repleto de harmonia, com muita paz, muito amor e muito perdão. Obrigado. Fique com Deus. Obrigado. Obrigado.